Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria de pedir aqui, você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse no capítulo 6. Nas últimas duas quartas-feiras, nós estivemos falando sobre os capítulos 4 e 5. E esse quadro, que é o quadro de um teólogo chamado Hendrickson, nos ajuda muito a memorizar a ideia do capítulo 4 e 5. No 4 é apresentado o trono do Senhor. O Pai está no centro do trono. E num primeiro momento é apresentado uma figura maravilhosa do jaspe, remetendo à santidade desse Deus que está no trono. Também está lá o sardônio, a pedra translúcida vermelha que nos faz lembrar a justiça desse Deus que está no trono. O arco-íris que nos mostra a questão da graça e da misericórdia. Também a presença dos seres viventes. E eles têm rostos que simbolizam homem, águia, leão e novilho ou touro, que são justamente características deles ao servirem ao Senhor e aspectos também desse Deus. Também está rodeado ali os 24 tronos com os 24 anciãos, dando uma ideia de humanidade redimida. E no capítulo 6, nós vemos ali os muitos anjos fazendo parte desse complexo de adoração e todas as demais criaturas em todo o universo adorando esse Senhor. Quero lembrar também o mar de vidro que faz essa separação e que também remete à santidade desse Deus, e está entre aquele que vê, que é João, e o trono. Os 7 candeeiros, que é a presença plena do Espírito Santo. E, por último, e o capítulo 6 inteiro, praticamente, falando da importância da figura do Cordeiro. O Cordeiro de Deus, que nesse momento ele é exaltado. E aqui agora o capítulo 6, e o texto diz assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra.
Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, essa é a porção da tua palavra lida, Senhor. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nesse maravilhoso processo de iluminação desse texto em nossas vidas. Pai, nos ajuda a compreender, Senhor, o momento que nós estamos vivendo. E nos ajuda, Senhor, a ter uma ideia vinda do Senhor, uma leitura real, que é a do Senhor, baseada na tua palavra. É assim, Senhor, que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos agora no momento do estudo de Apocalipse, que eu vou ter que ajudar os irmãos com alguns conceitos, sobretudo aqueles irmãos que são mais novos na fé. E antes de seguirmos adiante, de fato, nós precisamos andar por alguns conceitos, que do capítulo 6 até o capítulo 19, nós vamos ver uma sequência de julgamentos divinos, e esses julgamentos eles vão aumentando na sua intensidade. Nós vamos ver uma sequência de selos, onde 7 selos haverão de ser abertos. Nós vamos ter uma sequência de trombetas, e depois nós vamos ter uma sequência de taças. E é necessário entender essa realidade dentro do seu contexto, inclusive porque paira na cabeça de muita gente uma pergunta, e essa pergunta ela é muito oportuna, ela não é intempestiva. Qual é a pergunta? Pastor, está acontecendo agora? Então todo mundo tem essa pergunta na sua cabeça. E existem várias interpretações de Apocalipse, existem várias leituras do livro de Apocalipse, assim como existem várias interpretações acerca da doutrina do futuro, e existem muitos símbolos que estão envolvidos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, marcar aquilo que é praticamente uma unanimidade em todos os segmentos. Em primeiro lugar, você precisa conhecer um conceito, que é o conceito de tribulação. Tribulação, nas Escrituras, de modo geral, é o sofrimento e a angústia do povo de Deus. E esse termo também é usado para se referir à grande tribulação, que é um período sem paralelo de dificuldades que ocorrerá no final dos tempos. Isso é uma ideia que é muito conhecida e ampliada entre os teólogos que estudam sobre os finais dos tempos. É aquela ideia de que quando esses finais vão se aproximando, haverá um determinado momento de uma tribulação ímpar, sem par, algo muito forte que ocorrerá na terra. Esse processo é chamado por alguns de tribulação, por outros, em uma outra família, de grande tribulação. E nesse sentido, para que você pudesse entender, isso aí é um ponto claro das teologias, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 3 até 31. Eu não vou esmiuçar o texto de Mateus, mas eu gostaria de exemplificar a ideia da tribulação utilizando esse texto. É o Senhor Jesus respondendo a algumas questões, já sobre o final dos tempos. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, o texto diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação,
e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Essas são palavras de Jesus, explicando aos discípulos realidades vindouras. E eu gostaria que você prestasse atenção a um termo que o Senhor Jesus usa no versículo 15, quando ele diz, quando vocês virem o sacrilégio terrível. Em algumas Bíblias está escrito a abominação desoladora. Os estudiosos entendem que é um fortíssimo ato de ataque à santidade do Senhor através de um ritual de sacrilégio fortíssimo. No passado, no século I, isso ocorreu. De uma certa forma ou de outra, alguns poderiam entender aquilo ali como sendo esse sacrilégio. Algo que havia sido predito por Daniel, que ocorreria. No templo em Jerusalém, alguém que dominava sobre os judeus, no primeiro século, se não me falha a memória, ele sacrificou um porco,
que é um animal vivo dentro do ambiente do templo, o que isso era um sacrilégio absurdo. Mas aqui os estudiosos apontam que essa realidade é uma realidade que também aconteceria no futuro. Mas o que realmente está em conta aqui, irmãos, é uma ideia de que haverá no final dos tempos uma tribulação sem tamanho. E o Senhor Jesus fala sobre isso. Ele diz que naquele tempo, quando isso acontecer, nada até aquele momento de tão forte em sofrimento e dor haveria acontecido. Ou seja, para o final dos tempos, um dos anúncios seria justamente essa forte tribulação marcada por guerras, por fomes, por eventos cataclísmicos, por coisas, e o aparecimento de alguém aí com um poder muito grande, enganando a muitos, o que muitos convencionam chamar de anticristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 1 a 4. 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 1 a 4. Veja o que é que Paulo fala sobre os últimos dias. 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 a 4, o texto diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Olha só, aqui agora nós temos Paulo nos afirmando que os tempos finais seriam terríveis. E ele mostra um quadro que não é o jornal de hoje. Mas se porventura pegarmos algumas coisas que têm acontecido, nós vamos ver que muitas dessas coisas, em tese, ocorrem. Aí, irmãos, eu gostaria de partir para o outro ponto que é comum a todas as teologias. É uma ideia chamada arrebatamento. Se, para o final dos tempos, há certeza de grandes tribulações, de tempos muito difíceis, os estudiosos também entendem que o Senhor haverá de arrebatar aqueles que são seus. E o conceito de arrebatamento é a reunião nas nuvens de todos os salvos, tanto os que estiverem morridos, como dos que estiverem vivos, por ocasião desse evento. E eu gostaria de marcar o conceito do arrebatamento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 4. A partir do versículo 13. O que foi que aconteceu com a igreja em Tessalonicenses? Era uma igreja imatura, uma igreja nova, que não havia sido, assim, fortemente discipulada, eram irmãos maduros na fé. E essa igreja tinha um problema teológico. Qual é o problema? Até Jesus chegar, o que é que nós vamos fazer? Como será a nossa vida? E outra questão que é parte desse princípio, era aqueles que morreram antes de Jesus chegar,
o que é que vai acontecer com eles? Aí Paulo responde nessa carta também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Esse conceito que Paulo está trazendo é o conceito do arrebatamento da igreja. E é um ponto norteador principal dessa doutrina, chamada doutrina da escatologia ou dos últimos tempos. Gostaria que você abrisse 1 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. As dificuldades que também ocorrerão no final dos tempos são relatadas por Paulo. E aqui, aquela figura especial, aquele que se levanta contra o Senhor, o chamado homem do pecado ou anticristo, o texto diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha só que alívio. Paulo está dizendo, tenha cuidado, tem muita gente que está dizendo, o Senhor está vindo, o Senhor vem, o Senhor virá, o Senhor foi, já chegou, você ficou, e mais. Não, descanse seu coração, tenha calma. Aí veja a partir do versículo 3, o próprio Paulo dizendo, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este homem se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu estava com vocês, costumava falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado quando? No seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, Paulo, com esse texto, ele nos mostra que nos finais dos tempos,
a figura desse homem do pecado e uma apostasia generalizada, que é aquela ideia do abandono geral da fé. E Jesus, no texto de Mateus 24, ele diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Então, essas coisas acontecem e são marcas de que os tempos estão encerrando-se. Aí aqui eu gostaria de fechar para hoje, eu poder, com essa ajuda, ajudar os irmãos a entenderem o capítulo 6, versículos 1 a 8. E o último conceito é a segunda vinda de Jesus. E essa esperança da segunda vinda de Jesus, ela precisa estar muito acesa nos nossos corações. A segunda vinda de Jesus, irmãos, é a volta pessoal e visível de Cristo no final dos tempos, quando será plenamente estabelecido o seu reino. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo 14. João 14, o versículo 3, vejam as palavras de Jesus aos discípulos. Jesus diz o seguinte, a partir do versículo, no 14, a partir do versículo 1, quando ele está animando os discípulos, ele diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar o lugar, é Jesus quem está dizendo isso, irmãos. Eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vá para Atos, no capítulo 1, no versículo 11. Os anjos observam a ascensão de Jesus e observam a perplexidade dos discípulos diante dessa situação. Veja o que os anjos dizem aos discípulos. Atos capítulo 1, 11. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ele voltará. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 19. Veja a expectativa que existe acerca da vinda do Filho do Homem. O texto diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Por quê? Porque ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Todos esperam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, o que se dá com a segunda vinda do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. A partir do versículo 22.
1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 22, o texto diz assim: pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E eu gostaria, irmãos, de ressaltar esses três conceitos. O primeiro conceito é o conceito da questão da tribulação. O segundo conceito é o conceito do arrebatamento. E esse terceiro conceito é o conceito da segunda vinda do Senhor. Existem mais um conceito, que é o conceito de milênio, mas eu não vou precisar desse conceito agora. Eu vou utilizar ele mais para frente. E vou mostrar, em um dado momento, numa quarta-feira, todas as perspectivas escatológicas que os teólogos estudam e apresentam. Todas elas haveria de apresentar. Mas esses três conceitos para nós, agora, são muito importantes. Sobretudo, o conceito de tribulação. Haverá um momento na vida da humanidade que esta humanidade será marcada por profunda tribulação. Nós vimos aqui nos capítulos 4 e 5, o trono e o cordeiro, e esse cordeiro, ele recebeu das mãos do Pai um documento, um testamento, um rolo plenamente selado, e esse cordeiro é o único digno de abrir esse rolo. E agora ele começa a abrir, e é aí onde entra o capítulo 6, a partir do versículo 1, versículos 1 e 2, nós vemos aqui, da abertura desse selo, o primeiro que aparece, um cavalo, e aqui eu gostaria de marcar, irmãos, a ideia de que essa ideia de cavalos, de movimento, de ação, de juízo, ela não ocorre apenas aqui nesse texto, ela ocorre em outros textos do Antigo Testamento também. Só que aqui eu gostaria de que os irmãos prestassem um pouquinho de atenção, porque a linguagem simbólica de Apocalipse, ela dá margem a um quadro de interpretações que são bem justificáveis, cada uma delas. Eu não vou me ater a uma ou outra, eu vou apresentar a vocês todas elas. Capítulo 6, versículo 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: primeiro selo é aberto. Esses selos, eles eram fechados em séries, dando a ideia de momentos, de sequências. No rompimento do primeiro selo, um dos seres viventes diz com voz de trovão, isso é registrado com o objetivo de marcar o poder e a autoridade daquele que fala. E ele diz: venha, autorizando o segmento daquilo que está marcado a partir desse primeiro selo. Versículo 2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco.
e foi-lhe dada uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. E aqui eu remeto mais uma questão. O texto de Apocalipse é um texto que traz simbolismos. E nesses simbolismos, muitos estudiosos, bons estudiosos da palavra de Deus, em determinados momentos, eles entram em conflito sobre o significado de alguns desses símbolos. E aqui, em relação ao cavalo branco, nós temos 4 grandes grupos de estudiosos que estudam acerca desse cavalo branco. Existem aqui, desses 4 grandes grupos, nós podemos dividir em 2 grupos com a visão mais positiva e 2 grupos com a visão mais negativa. Aqueles que têm a visão mais positiva desse cavaleiro, do cavalo branco, o primeiro é um doutor chamado George Led, que é um dos grandes estudiosos do Novo Testamento no mundo. Ele vai dizer que esse cavalo branco simboliza a pregação do Evangelho. E ele vai dizer o seguinte: quando o selo é aberto, que o cavalo branco vai, mesmo em terríveis adversidades, porque os demais cavalos são cavalos de um juízo de Deus muito expresso, muito claros, mesmo diante dessa adversidade, o Evangelho do Senhor haverá de ser pregado. É por isso que esse cavalo branco, ele sai como um vencedor, determinado a vencer, e no capítulo 6, no versículo 9, nesse mesmo capítulo, vai falar de mártires, pessoas que foram mortas em função da pregação do Evangelho. Então, para o Dr. George Eldon Led, ele diz que esse cavalo branco e esse cavaleiro representa a pregação do Evangelho. Já tem um outro grupo, e esse outro grupo também é muito, digamos assim, influente, e um grupo que traz muita bagagem. Tem um teólogo principal, que é o teólogo chamado Hendrickson, que foi esse que fez o gráfico, que eu trouxe para vocês, do capítulo 4 e 5. Para Hendrickson, aquele que sai no cavalo branco é o próprio Jesus Cristo. E por que é que ele diz assim? Qual é o argumento dele? Ele diz o seguinte: sempre que Cristo aparece, Satanás se agita. E os elementos que são utilizados para descrever o cavaleiro, sobretudo a simbologia envolvida, o branco, a coroa, ele saiu vencendo para vencer. A grande maioria dos textos de Apocalipse, que falam sobre esses imagéticos que envolvem a cor branca, sempre estariam associados a Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 14, Jesus é aquele que tem cabelos brancos. Capítulo 2, versículo 17, é aquele que dá uma pedrinha branca para aquele que vencer. Capítulo 3, versículo 4, 5 e 18, veste roupas brancas. Capítulo 14, versículo 14, há uma nuvem branca ligada a ele. Capítulo 19, os versículos 11 e 14, cavalos brancos. E no capítulo 20, do versículo 11, o trono de Jesus é um trono chamado trono branco. Então, Hendrickson vai dizer, esse que vai aí à frente, com certeza, é o Senhor Jesus, porque na concepção dele, o branco não pode ser usado nem para o diabo, nem para o anticristo. E esse primeiro selo, em tese, não traria nenhuma maldição. Ele estaria em paralelo com Apocalipse, capítulo 19, onde lá também encontra-se um cavaleiro no cavalo branco, e aquele do capítulo 19, com certeza, lá é Jesus Cristo. Aí vamos agora para aqueles que enxergam esse cavaleiro com cavalo branco de forma negativa. Aqueles que enxergam o cavaleiro com cavalo branco de forma negativa, eles entendem que
Esse cavalo branco remete à ideia do desejo humano de conquista. Levando em consideração o aspecto e o contexto histórico em que essa carta foi escrita, o texto está descrevendo um cavaleiro parto de um lugar, parto lugar, né? Ele não é parto de parto. É dos partos o lugar, né? É difícil, a língua portuguesa é complicada para isso. E não é que ele está em parto, é de parto o lugar, parto. Então, ele vem, e nesse lugar, os cavaleiros, eles utilizam arcos e flechas como principal instrumento de batalha, e para eles, a cor branca é considerada uma cor sagrada. Então, teólogos como Barclay e alguns teólogos reformados entendem que esse cavaleiro branco e esse cavaleiro, representam o desejo humano de conquistar. A figura, uma espécie de espírito imperialista, um desejo de conquista que vai desencadear a saída dos demais cavaleiros e a destruição promovida pelos demais cavaleiros. Aí, o que é que acontece nesse segundo grupo? É que esse segundo grupo coloca esse cavalo branco dentro da esfera do juízo que os outros cavalos naturalmente haverão de trazer. É por isso que existe sobre ele uma ideia negativa, que apesar de ele estar revestido de branco, ele está trazendo um espírito que em si é terrível, que é aquele espírito de conquista, de subjugamento. Ele sai como um vencedor, ele sai determinado a vencer. E é esse espírito imperialista, esse espírito de conquista, que encabeça os demais cavalos que vão atrás dele. No meu ver, existe uma sincronia muito grande dessa linha de pensamento em relação aos demais. E o último grupo negativo, sabe qual é, irmãos? É que enxerga que esse cavalo e esse cavaleiro é o anticristo. E aqui eles vão fazer um paralelo entre o cavalo branco e o cavaleiro que está no capítulo 19, e o cavalo branco e o cavaleiro que está no capítulo 6, fazendo o paralelo de um com o outro. E eles vão dizer que no capítulo 6, o cavalo e o cavaleiro é visto na terra. No capítulo 19, o cavalo e o cavaleiro é visto no céu. Ele vai dizer que no capítulo 6, ele tem na mão um arco, mas esse arco não tem flechas. É como se fosse uma ideia falsa de um guerreiro falso. No capítulo 19, Jesus, que ali é bem marcado como cavaleiro, ele traz a espada na sua boca e ele luta com o poder da sua palavra. No capítulo 6, esse cavaleiro branco, ele tem uma coroa. No capítulo 19, Jesus lá, no cavalo lá que está em 19, ele tem muitos diademas em sua cabeça. No capítulo 6, esse cavaleiro está sozinho. No capítulo 19, Jesus como cavaleiro, ele está com seu exército. No capítulo 6, é um cavalo branco. No capítulo 19, são vários cavalos brancos. No capítulo 6, o cavalo e o cavaleiro não recebem nome, ele está anônimo. No capítulo 19, Jesus é detentor dos nomes que ali é colocado. Lá é apresentado o cavaleiro como sendo fiel,
verdadeiro, a palavra de Deus, e ainda tem sobre ele um nome misterioso. No capítulo 6, mostra esse cavalo branco no início das tribulações. No capítulo 19, mostra no final das tribulações, quando o Senhor tem vencido e venceu todas as coisas. No capítulo 6, eles entendem ser o anticristo. E no capítulo 19, eles entendem ser o Cristo verdadeiro. E que esse que se coloca no capítulo 6 é uma tentativa de imitar o Cristo verdadeiro que vem e que consolida tudo e todas as coisas lá no final. Nós temos esses 4 grandes níveis apenas desse símbolo. Pastor Cassel, o senhor gostou de qual? Irmãos, eu particularmente entendi que esse aspecto negativo traz uma sincronia muito grande com os outros cavaleiros. E eu entendi que esse espírito imperialista, esse espírito de conquistar, de derrubar os outros, essa motivação para a guerra, eu acredito que nesse contexto aqui, ele justifica melhor. Embora eu entenda que a comparação que o Dr. Warren Wiersbe, que é um dos grandes teólogos do mundo, ele fez entre o capítulo 6 e o capítulo 19, é uma comparação, no mínimo, fantástica. No mínimo, fantástica. Mas qual é a grande lição que a gente tem aqui, irmãos? É a lição da humildade. É nós observarmos como as coisas ocorrem, orarmos, colocarmos diante do Senhor, na certeza de que um dia a gente vai ver isso acontecendo. E aquele que fez sua aliança com o Senhor, ele estará a salvo com Deus Todo-Poderoso. Então, essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Eu entendi assim, eu gostei muito desse aspecto, desse espírito, esse espírito conquistador. Vamos para os outros cavalos. Segundo cavalo, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho simboliza a guerra. O segundo selo, ele não é tão divergente. Todos os que estudam o texto de Apocalipse vão falar muito convergentemente para essa ideia da guerra. E aqui, irmãos, a guerra é algo inevitável para o final dos tempos. E aqui, nesse contexto de tribulação, existe uma prerrogativa, esse cavaleiro, ele recebe poder para tirar paz, para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. A guerra é um meio sanguinolento de levar adiante as conquistas dos homens. E aqui uma coisa, irmãos, o homem vai ter que conviver com as guerras até que o Senhor Jesus Cristo volte na sua segunda vinda. Não tem como. Se você olhar para a história, você vai ver a grande quantidade de guerras pelas quais nós passamos localmente e já passamos por 2 guerras fortes, chamadas guerras mundiais. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas aqui também entenda que no meio dessa guerra, também existe uma guerra espiritual.
Por quê? Porque a igreja está inserida nesse contexto. E Satanás, que tem uma missão de matar, roubar e destruir, ele não quer apenas aniquilar os seres humanos, mas, sobretudo, aniquilar a igreja do Senhor. Então, irmãos, sempre haverão guerras. Eu gostaria só de mostrar aos irmãos a quantidade de guerras que nós estamos vivendo localmente, nesse momento. Existe guerra na Síria, no Afeganistão, na Somália, no Iraque, na Nigéria, em Israel e Palestina, no Iêmen, e ao que tudo indica também na República Democrática do Congo. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que aqui na América Latina nós temos tensões, estamos vivendo praticamente um clima de guerra. Onde? No Chile, na Bolívia, na Venezuela. Eu quero lembrar aos irmãos que na Península Coreana existe uma tensão de guerra naquele lugar. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Japão, toda aquela área. Quero lembrar aos irmãos que aqui no Brasil nós vivemos uma guerra urbana nos grandes centros. No Brasil morre-se todos os dias, fruto de uma grande violência que ocorre numa humanidade que não tem paz em sua alma. Se tirar a paz da humanidade, a guerra chega. Se tira a paz do coração do homem, a guerra é algo inevitável. E vindo a guerra, como uma consequência natural da guerra, o que é que nós temos? Fome. Aí entra o outro cavalo. Está funcionando aqui não, pode passar aí, por favor. O outro cavalo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Fome. Consequência natural da guerra, fome. Irmãos, o texto diz aí de uma forma simbólica. Em primeiro lugar, o cavaleiro tem na mão uma balança. E os preços que estão sendo citados aí são preços proibitivos. Para comprar 1 quilo de trigo, é necessário 1 denário. O que é 1 denário? 1 dia inteiro de um trabalhador para comprar 1 quilo de trigo. E se ele, que em tese, em épocas que não tem fome, que não tem problema de escassez, os estudiosos diziam que se comprava com 1 denário 12 quilos de trigo. Só que aqui ele está dizendo, olha, você só vai comprar com 1, a comida está escassa. E a comida estando escassa, o que é que acontece? O preço sobe. E a cevada, ele coloca como um alimento. A cevada era uma coisa que era dada para os animais comerem. Em linhas gerais, se comprava com 1 denário, aproximadamente 40 a 42 quilos de cevada. Aqui ele está dizendo que a cevada também subiu. A cevada, que é muito mais barata que o trigo, você vai comprar com 1 denário, que é 1 dia inteiro de trabalho, você só vai comprar 3 quilos. E aqui tem uma coisa interessante.
O texto diz: não danifique o azeite e o vinho. E eu achei um comentário muito interessante do pastor Henrique Dias Lopes. Ele diz que nesse meio de escassez e fome, ainda haverão pessoas oprimindo os pobres, porque o azeite e o vinho eram coisas extremamente acessíveis para aqueles que são ricos. E aí o texto diz assim: olha, vai ter muita escassez, o trigo caro, a cevada cara, mas ninguém vai mexer, nem com azeite, nem com vinho. Ou seja, um desnível social que muitas vezes é mostrado nesses momentos de escassez. Eu não sei se você já percebeu, eu não sei se o senhor já percebeu, pastor Tomás, que todas as vezes que um regime totalitário toma conta de uma nação, os seus principais ditadores, em tese, ficam extremamente ricos, a mesa deles é farta e a mesa do povo carece. Então, essa realidade, ela é muito clara, é uma realidade fantástica, que o pastor Hernandes Dias Lopes consegue observar. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. É porque, felizmente, essas coisas não chegam com facilidade. A gente não tem conhecimento, porque nós vivemos rotinas de vida que a gente não se atém para essas informações. Eu tenho aqui informações de um relatório que saiu em 2 de abril desse ano, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Ele fez um relatório, irmãos, desse ano, concluiu que 113 milhões de pessoas em 53 países tiveram, no ano de 2018, no ano passado, uma crise de insegurança alimentar aguda. O que é que significa isso? A insegurança alimentar aguda, ela ocorre quando uma pessoa tem incapacidade de consumir alimentos adequados e a sua vida é colocada em risco. Ele está passando por uma crise forte que atinge a sua subsistência. Existem no mundo mais de 113 milhões de pessoas em 53 países que estão passando dificuldades. E muitas dessas aqui em estado de miséria absoluta. Você sabe o que é miséria absoluta? A ONU define miséria absoluta com a possibilidade dela acordar de manhã e não saber se vai permanecer viva até o fim do dia. E paralelo a isso, irmãos, as nossas nações estão querendo ver se em outros planetas tem água, gastando milhões e milhões e milhões, porque não querem dominar só aqui não, eles querem dominar em tudo que é lugar. Existem pessoas físicas que têm dinheiro em suas contas, que se ela quisesse gastar tudo que ela tem de forma tresloucada, dia após dia, ela não conseguiria, porque ela tem mais dinheiro do que vida. A concentração de renda no mundo é muito grande. Levando em consideração o mundo, existem pessoas que dominam as finanças do mundo inteiro praticamente em suas mãos. Tem gente que tem mais dinheiro que nações inteiras.
Enquanto isso, existem pessoas que estão passando fome. E muitos desses que estão passando fome são irmãos nossos. A igreja está sendo perseguida em muitos desses lugares. E tem irmãos que não estão se alimentando. Vamos para o outro cavalo. Vamos para o quarto cavalo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Irmãos, qual é a ideia aqui? A morte, o cavaleiro vai ceifando as vidas, e o Hades, que em tese aqui representa o lugar para onde os mortos vão, vai ceifando as almas. Aí o texto diz: foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada. Olhe para mim, não é completo, não vai dizimar todo não. Eu quero lembrar você que quem desatou o selo foi o cordeiro. É juízo de Deus, e Deus está dizendo aqui, só vai até aqui. O texto diz, só um quarto da terra. E aqui ele coloca 4 coisas. A espada, que no contexto, na língua original, dá a entender ser uma espada de guerra. A fome, o cavalo que você acabou de ver, que é um subproduto da guerra. E as pestes, as mortes, as pragas que ocorrem nesses momentos difíceis. Quando a guerra chega, aumenta a pobreza e a fome. E por último, as bestas feras que despedaçam e devoram tudo o que encontram. Preste atenção. É por isso que eu achei interessante esse cavalo branco como espírito de conquista. Por quê? Porque o espírito de conquista, de domínio, ele sai na frente. E depois vem a guerra. Como consequência, a fome. E como consequência, as pestes, as pragas, as doenças. Eu acho que tem uma sincronia muito grande nesse conjunto. Quais são as verdades que nós gostaríamos de explorar nessa noite? Em primeiro lugar, irmãos, lembre-se disso, nunca se esqueça. Quem tem o livro é quem tem o controle. Quem tem o livro é o Cordeiro, foi ele que abriu. É juízo de Deus, é ele que tem o controle. É Deus quem abre, é o Cordeiro que abre os selos. Dele emana a ordem dos acontecimentos. É o Cordeiro quem governa. Os eventos do juízo não acontecem sem o seu conhecimento. Não acontecem sem a sua permissão ou controle. Tudo acontece porque ele conhece, determina, permite e controla. Até os inimigos estão debaixo do controle do Cordeiro. Todo o universo serve ao Cordeiro. É do trono do Cordeiro que sai a ordem para que os cavaleiros saiam. Os cavaleiros devem dar a largada e dão a largada para dentro da história. Fechando lá no final do livro de Apocalipse, nós vamos ver como isso é fantástico. Segunda coisa, nós precisamos estar preparados. Você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, meu irmão, em saber que você fez uma aliança com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e que essas coisas vão acontecer, mas que o Senhor você fez com o Senhor uma aliança, e Ele estará com você. Você precisa estar preparado, você precisa estar vigilante. E estar vigilante não é só conhecer o que está acontecendo, é agir dentro desse contexto. Os tempos são difíceis, mas o nosso Deus é aquele Deus
que nos tempos difíceis do seu povo, no Egito, lá no Antigo Testamento, ele trouxe livramento. E esse Deus tem poder para dar livramento àqueles que são seus, mesmo em tempos de muita dificuldade. Terceira e última coisa, entenda, mesmo nesse contexto de adversidade, o Evangelho precisa ser pregado. Estar vigilante, irmãos, não é estar escondido, enclausurado. Estar vigilante é estar preparado. Preparado para ser levado a todo lugar, independente das guerras, independente das condições. Saiba disso, maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Hoje foi levantado um clamor aqui nessa igreja que para mim soou como uma homologação do Senhor, no sentido de que nós estamos permitindo analisar o mundo sob a ótica da Bíblia, e é uma realidade. E hoje eu gostaria, irmãos, de orar mais uma vez, de forma bem específica, sobretudo, aos países da América Latina, que estão vivendo essas pressões e essas tensões estão acontecendo agora. Na força da oração, irmãos, o quartel de Cali caiu. As igrejas se reuniram, o pastor sabe disso. Nós recebemos um vídeo aqui de 20 minutos, mostrando as igrejas evangélicas se reunindo para orar contra a questão do cartel de Cali. As igrejas se uniram. Houveram pastores que pagaram com a sua própria vida. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, aquilo que parecia impossível aos olhos de muitos, o Senhor fez possível. O quartel de Cali caiu. Em épocas passadas, ninguém entendia que os muros de Berlim haveriam de cair. O mundo estava dividido. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, não é o homem quem conduz a história. Quem conduz a história é Deus. Esses muros caíram. Nós precisamos resgatar no nosso coração a convicção de que é Deus quem conduz a história. Nós precisamos resgatar no nosso coração que se essas coisas estão acontecendo, é porque a palavra está se cumprindo, é inevitável. Nós precisamos ter no nosso coração, não ficar atemorizado. Meu Deus, onde é que o chip eu vou botar? Vou botar na mão, eu vou botar na testa, eu não vou botar. Não se preocupe com essas coisas. Entenda que se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a sua vida, você está nas melhores mãos que alguém pode estar. Essas coisas haverão de acontecer. Guerras, fomes, pestes, terremotos haverão de acontecer. E como igreja do Senhor, a gente tem que manter, com perseverança, estar no nosso lugar. Porque quando for no dia da chamada, que Ele chamar, a gente vai. No dia que Ele chamar, a gente vai. E aquele que tem essa convicção acesa do seu coração, ele olha para essas situações, mas ele tem uma visão diferente do mundo, da vida. Ele percebe que mais dia ou menos dia, ele vai estar face a face com o seu Deus. Eu gostaria, irmãos, de que nós encerrássemos orando. E nós vamos orar. Fique em pé, vamos orar. Irmãos, a coisa mais difícil que tem desses estudos é separar uma quantidade de versículo que dê 1 hora. Eu passo 10 horas para separar os versículos que dê 1 hora, para eu não atrapalhar a vida dos irmãos. Me perdoe que eu passei 10 minutos. Mas é complexo demais, é porque é um assunto muito cheio de detalhes. E nós precisamos ter muito cuidado para não estar falando tudo de toda coisa e de todo jeito. E sair sempre com uma lição devocional para as nossas vidas. E a lição devocional é essa: o nosso Deus é o Deus da história. Mas Ele é o Deus que conduz tudo para a consecução do seu plano. E precisamos estar preparados para isso. Vamos orar. Pai,
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem conduz a história. E nesse momento, Senhor, nós queremos levantar um clamor pela Venezuela. Senhor, existe uma igreja ali que está sofrendo. Existem pessoas que estão sofrendo. Existem pessoas que estão sofrendo ao ponto de quererem abandonar aquele lugar e virem aqui para o Brasil. Meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar aquela nação e que os irmãos daquela localidade e todos aqueles que moram naquele lugar, eles possam ter vidas melhores, eles possam ser resgatados pelo Senhor. Nesse sentido, Pai, também colocamos nas tuas mãos o Chile. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que haja paz naquele lugar e que aquela economia seja sarada pelo Senhor. Meu Deus, meu Pai, nós clamamos, Deus, pela Bolívia. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, nos unimos com aqueles irmãos que estão orando lá também. Eu peço, Senhor, pelas crianças que estão ali naquele lugar. Senhor, as crises e guerras que existem no Oriente Médio, as crianças são as que mais sofrem, as mulheres são as que mais sofrem. Meu Deus, meu Pai, entra com alívio sobre essas pessoas. E nós, como igreja do Senhor, possamos fazer algo prático também, para levar alívio e esperança ao coração delas. Senhor, eu quero encerrar clamando pela nação brasileira. Nós vivemos uma guerra urbana. Nas grandes cidades, a bala perdida é a conta do dia. Pessoas inocentes estão morrendo em nossa nação. Eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor cure a nossa nação. Senhor, se temos feito algo de mal, ou se essa nação tem afrontado a Ti, a Tua honra, nós nos unimos agora e te pedimos perdão, Senhor. Mas nós clamamos, Deus, restaura a nação brasileira e que ela possa, Senhor, também ser um instrumento de restauração e ajuda para as nações co-irmãs aqui na América Latina. Meu Deus, meu Pai, clamamos por justiça. Tu és o Deus de justiça. E clamamos, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Vem buscar a cada um de nós. Restaura a nossa esperança. Restaura a nossa fé. E que nós possamos seguir de cabeça erguida, sem medo do futuro, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Pode para o seu irmão ao lado e diga assim, vigia, vai.